Olá, então, hoje é dia 9 de junho, terça-feira. Meu nome é Pérola, eu sou advogada, professora. Criei o Instituto Pérola de Treinamento para Advocacia e agora a gente está aí muito desafiada com a questão da pandemia e ao mesmo tempo que eu tenho escutado e também da minha experiência, que nós, advogadas e advogados, a gente tem trabalhado até mais, né? Nós estamos aí no ritmo frenético dos prazos, nesse desafio que é sustentar de forma telepresencial, dos julgamentos virtuais, da busca que a gente tem feito para fazermos os despachos dos nossos memoriais. E diante disso, eu tenho falado muito sobre algo que me impacta, que é o seguinte: se a gente tem uma pandemia no meio de uma jurisprudência defensiva, ou se de repente essa jurisprudência se tornou defensiva no meio de uma pandemia, né? Então eu queria falar muito particularmente de algo que me aflige, tem afligido muitos alunos meus que me procuram, que são as decisões monocráticas, rápidas, imediatas, de denegação, com o carimbo da certificação do trânsito em julgado e da baixa dos autos. Isso, obviamente, eu estou falando de decisões proferidas no bojo de agravo de instrumento, sob o fundamento do parágrafo 5º do artigo 896-A da CLT, pelo não reconhecimento da transcendência. Infelizmente, e isso não são todas as relatorias, graças a Deus, mas a gente tem recebido muita decisão que não reconhece a transcendência, e quando se trata de agravo de instrumento, já a imediata baixa dos autos significa dizer que a gente não tem tempo nem de fazer uma provocação recursal, porque quando os embargos de declaração são opostos, no mais das vezes a gente tem recebido como resposta que não cabe quando eles não são nem apreciados e o processo já some da consulta processual. Mas assim, o que eu tenho questionado? O que eu tenho questionado é o seguinte: tudo bem, nós temos uma previsão legal, que é o artigo 896-A, que traz 4 incisos que permitem ao relator que, com base nos critérios social, econômico, político e ou jurídico, ele faça uma avaliação prévia do processo e não do recurso, depois a gente vai falar um pouquinho, para dizer se aquela causa oferece transcendência sob o ponto de vista social, ou econômico, ou jurídico, ou político, de sorte que possa ocupar o Tribunal Superior. Tudo bem. Mas primeiro, a decisão ela precisa ser fundamentada. Muitas decisões sequer são fundamentadas. E algo mais grave com que eu me deparo são decisões que elegem óbices processuais para, sob esse fundamento, por exemplo, no recurso de revista, a transcrição do inteiro teor da decisão que julgou os embargos de declaração no tocante à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Identificado esse óbice, denega o seguimento ao recurso por ausência de transcendência. Com uma decisão irrecorrível, parágrafo 5º do 896-A, certifique-se o trânsito julgado, baixem os autos. Então há uma grande indagação, um profundo questionamento, se pode eleger um óbice processual para barrar o recurso sob o fundamento do não reconhecimento da transcendência, porque aí a gente vai ter uma decisão irrecorrível. Quando nós já temos outros fundamentos para o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade. Então nós estamos sendo muito desafiados. Isso há outras questões. Já vi decisões que, quando apreciam os embargos de declaração que foram opostos, dizem primeiro que eles não cabem e depois aplicam a multa por litigância de má-fé,
a um reclamante terceirizado. Tenho aqui alguns processos nesse sentido. Então, como que é possível dizer que não cabem os EDs para apená-los com multa por litigância de má-fé? Então, são todos esses questionamentos que nos desafiam e por isso eu estou convidando vocês para o nosso treinamento telepresencial. Nós vamos ter o nosso primeiro treinamento, o Caminho das Pedras. O que fazer? Professor, o que eu posso fazer? Que medidas tomar? Porque muitas vezes a gente vem tentando reverter uma improcedência que foi considerada no Tribunal Regional, depois de uma decisão de primeiro grau que havia julgado procedente a reclamatória. Então, a gente vem manejando, o recurso de revista bem manejado. Nós já temos o problema com a admissibilidade desse recurso no primeiro juízo de admissibilidade. Então, quando a gente lança a mão do instrumento que a gente tem, que é o agravo instrumento, eles somem simplesmente com uma decisão monocrática. Então, o relator, ele se arvora do poder de decretar trânsito em julgado, quando a gente sabe como é que se consubstancia o trânsito em julgado no processo, né? Então, a gente vai fazer essas falas nos nossos treinamentos. No dia 27 de junho, é um sábado, vai haver um treinamento telepresencial. Não é um curso, não vai ser gravado. Vai ser durante o sábado. A gente tem que se preparar. Por que não pode ser gravado, professor, e depois eu vou escutar quando eu puder? Porque não é um curso, é um treinamento que a gente vai praticar a admissibilidade e o enfrentamento dessas questões. Então, o link está na minha bio e eu convido todos vocês para fazer essa partilha. Disponibilizo também o WhatsApp do Instituto Pérola para que vocês possam enviar suas questões, suas angústias e que no meio dessas pedras a gente possa encontrar um caminho. Então, um grande abraço, que estejamos seguros, que não esqueçamos do nosso juízo de valor, que é nos autossustentarmos, com uma boa respiração, com olhar para nós mesmos e com estudo, técnica, sabedoria e elegância. Muito obrigada.